Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Marília, faço parte da Jornada dos Inquietos. Para quem caiu aqui de paraquedas, sou sempre eu que acabo recebendo todo mundo, então é comigo que vocês vão falar. A gente está aqui hoje para falar com alguns professores que toparam o desafio de dividir com a gente, enfim, o que está sendo, quais são os dilemas e os desafios de hoje, né, sendo professores nesse contexto que a gente está vivendo. A Jornada dos Inquietos tem a missão de acolher inquietudes profissionais. A gente fez um encontro recentemente muito similar a esse, chamado Conversando com Quem Cuida, onde a gente acolheu as pessoas de saúde. E quem quiser abrir a câmera só para dar um tchauzinho, enfim, fica à vontade, tá? Não tem necessidade, mas, enfim, é sempre bom saber que tem gente do outro lado, né? Essa pandemia faz a gente esquecer que tem pessoas ali enxergando a gente e tudo. Enfim, a ideia desse encontro, né, basicamente, é contar um pouco para vocês o que é a Jornada dos Inquietos, o que a gente faz, como a gente acolhe essas inquietudes profissionais das pessoas. Então, se vocês me permitem, eu vou mostrar uma apresentaçãozinha breve, tá? Mas, basicamente, contando sobre a Jornada dos Inquietos, o que é a Jornada dos Inquietos, né? A gente oferece oportunidade e espaço de fala e escuta com momentos recorrentes de troca. A gente se reúne todas as segundas-feiras para falar sobre inquietudes profissionais, para falar sobre aquilo que mexe com a gente, dá borboleta no estômago, faz a gente não dormir, ou, enfim, faz a gente ficar pensando, e muitas vezes a gente não encontra com quem trocar. Então, esse é um espaço para isso. Pode passar. Basicamente, a gente oferece escuta ativa e sigilo e confidencialidade. O espaço foi criado para que as pessoas fiquem à vontade, né, e encontrem ressonância profissional e compreensão da vivência. Porque a gente sabe que a confiança não se cria do dia para a noite e não se cria de uma hora para outra. Então, quando a gente começa um encontro, às vezes a gente não conhece as pessoas, não sabe quem está ali, quem está ouvindo o que eu vou falar e tudo, mas recorrentemente isso se cria, esse círculo de confiança se cria e as pessoas passam a se acolher na sua compreensão de vivência. Obviamente, quem inventou isso tem uma frase maravilhosa que é as escolhas que a gente tem na nossa vida profissional certamente são individuais, mas o nosso percurso não precisa ser solitário. Então, é com isso que eu abro, né, esse encontro nosso, que é uma pílula, de certa forma, do que a gente faz todas as segundas-feiras. A gente conversa com as pessoas, a gente ouve as pessoas e a gente dá abertura para que as inquietudes venham à tona, para a gente poder falar daquilo que nos incomoda e daquilo que nos faz perder o sono. Então, hoje, a gente está aqui falando com alguns professores, né? Eles se propuseram a dividir com a gente sobre, enfim, esse momento que a gente está vivendo dentro de uma mesma categoria profissional, como que isso está acontecendo. A gente não está aqui para falar se algo está certo, está errado, a escolha A, a escolha B foi certa, foi errada, mas a gente quer sim poder ouvi-los, poder acolher e poder conversar com esses professores, tá? Então, para quem, enfim, não me conhece, eu sou a Marília, novamente me apresentando. Vou apresentar as pessoas que estão aqui com a gente, tá? Tem a Dani, que é do infantil. Isso, Dani, tchauzinho, boa. A Marília, que também é do infantil, mas é especialista em línguas, né? Minha xará, muito legal ter uma outra Marília aqui, gostei. A Carol, do Fundamental, do primeiro ano do Fundamental. A Marina, que é do quinto ano do Fundamental, professora do quinto ano. A Diana, que é do Fundamental 2, e o Raul, do ensino médio, também aqui,
Bendito é o fruto, né, Raul? Você acabou ficando solitário aí, o único homem professor que entrou no grupo. E a Fer, querida, Fer Storti, que é professora do ensino médio, já faz parte da nossa rede, já participa dos nossos encontros, já conhece um pouco mais Superior, da Márcia. metodologia. Oi? Ensino superior. Ah, desculpa, eu li ensino médio, desculpa, falei errado, ensino superior, isso mesmo. E o Cláudio, obviamente, professor, idealizador da Jornada dos Inquietos, o maluco que resolveu juntar todos os inquietos e que chegavam até ele com dilemas profissionais e colocar todo mundo no mesmo balde, vamos conversar, vamos entender o que está acontecendo. E a pessoa que eu conheço que mais estuda profundamente sobre o universo do trabalho e como as pessoas se relacionam com o trabalho. E é sobre isso que a gente tá aqui para falar. E aí eu vou começar com uma pergunta que é básica, simples, e que de básica e simples ela não tem nada. Eu quero que vocês, enfim, quem se sentir à vontade para falar, fique à vontade. Se vocês quiserem comentar no chat, também fiquem à vontade para comentar no chat, mandar questões, sei lá, puxa, passei por isso também, enfim, todo mundo que está assistindo, fiquem à vontade para interagir com a gente pelo chat, ok? Pergunta que não quer calar, o que é ser professor? É uma pergunta tão profunda que dá até medo de tentar responder. Por isso que a gente está aqui, por isso que a gente está aqui. Vamos Mas vamos começar. lá, é Começa. algo que precisamos dar um primeiro passo. Eu tenho certeza que meus colegas aqui vão completar muito bem o que eu vou falar, né? Nossa, para mim, ser professor é ser um facilitador de aquisição de conhecimento, mas não é adquirir o conhecimento, é você poder ampliar a consciência do aluno para novos mundos, novas possibilidades. Então, o conhecimento é muito vasto e eu sinto que o professor, ele atua no sentido de orientar o aluno nesse mundo do conhecimento tão atraente, né? Quem que não gosta de aprender coisas novas? E eu sinto, bom, vou falar também, vou continuar Boa, falando. continua, isso aí. Eu sinto que o professor, a carreira do professor tem sido ressignificada a cada período de ano, né? Então, se você for voltar ali no passado, algumas décadas atrás, o professor era um mero emissor de conhecimento e eu sinto que a sala de aula não proporcionava tanto diálogo entre as crianças, entre os alunos e o professor. E ele é muito mais do que só um mero transmissor, na verdade, ele é muito mais uma pessoa que media o conhecimento e está ali para estabelecer um vínculo e dar segurança para o aluno de que ele pode contar com esse amigo. O professor é um amigo, no fundo, né? É isso que eu sinto. Eu tenho essa impressão, Diana, porque eu tenho alunos muito mais velhos, né, no ensino superior, eles são muito mais velhos, então eles têm essa relação muito forte. Mas estava falando de facilitador, eu acho que no nível que eu estou hoje, eu já passei pelos outros, mas no nível que eu estou hoje, eu entendo que eu sou uma possibilitadora de ferramentas. Então, aquilo que ele quiser criar, ou que ele puder pensar, ou que ele puder, que a gente pode facilitar isso, mostrar alguns caminhos, né, proporcionar algumas ferramentas, lapidar algumas ideias. É uma coisa meio de alma, né? A gente nasce com essa visão, né? De, não foi assim, então vamos pensar de outro jeito, e aí a gente fala diferente até que fecha e fica legal. Eu acho que na educação infantil, como eu trabalho com crianças muito pequenas, 3 anos, 4 anos, tem muito o aspecto de cuidar também, né? A gente tem o aspecto de educar, de ensinar e de cuidar mesmo, do cuidado físico. É uma coisa que é um esforço pessoal meu atualmente,
na minha atuação como professora, é fazer as perguntas certas. Porque muitas vezes a gente deixa que a criança formule um pensamento, que formule um raciocínio, quando a gente dá a resposta imediatamente, ou quando a gente não pergunta a coisa certa. Porque a gente foi criado de um outro jeito. A nossa experiência escolar normalmente foi numa escola mais tradicional, não em que, exatamente, o professor vomitava o conhecimento e a gente decorava algumas coisas ficavam, mas muita coisa se perdia. Eu não me lembro de muita coisa que eu estudei na escola. Então, assim, eu acho que a gente tem essa coisa de perguntar a coisa certa de forma a que o conhecimento vá sendo formulado e reformulado para ficar mais complexo, sabe? Em qualquer idade. Teve uma pessoa que escreveu aqui, né? O Guia da Juventude, achei bonito esse jeito. É um pouco essa função de guia, né? Eu trabalho num segmento que é um pouco, não é o da Fernanda ainda, mas é quase, né? Eu trabalho em ensino médio e pré-vestibular. Então, quando eu comecei a dar aula em 2005, 2006, era assim, eu dava 60 aulas na semana, entrava na sala, pá, a matéria saía, tchau, não sabia o nome de ninguém, sabe? Assim, totalmente impessoal. E hoje não, né? Hoje, como os pais trabalham mais do que antigamente, a impressão que a gente tem é essa, né? E os alunos são carentes de informações. Então, eles chegam, nossa, professor, eu estava pensando em fazer direito, o que o senhor acha? Então, eles vêm, assim, sabe, buscar um contato que antigamente não tinha. Né? E são coisas assim, a simpatia que a gente vai despertando pelo aluno, né? Ele conseguir enxergar um sonho em você, assim. Nossa, professor, eu queria ser professor. Né? E cada vez mais isso acontece. Antigamente não acontecia isso. Era só médico, advogado e engenheiro. Né? E hoje, assim, ano passado, a aluna mais brilhante que eu já tive, acho que nos últimos 10 anos, ela foi fazer matemática. Por dentro eu pensava assim, meu, que desperdício. Vai fazer medicina. Né? Mas eu não podia falar isso para ela, né? Porque era o sonho dela. Teve alguns colegas que falaram, ela ficou totalmente chateada, assim, né? Mas, sabe, você vê o potencial, fala assim, nossa, mas matemática? Aí você pensa assim, cara, se eu que sou professor estou desmerecendo a carreira, né? Eu falei, não, vai para matemática mesmo, a gente precisa de professor bom. Né? Isso antigamente eu não tinha, né? Isso antigamente eu não tinha, assim, a gente entrava, dava aula em pessoal demais, né? E hoje, totalmente diferente, assim, se você não sabe o sobrenome do aluno, ele se magula, né? No colégio. O cursinho ainda é um pouco, né? Mas no colégio, então, assim, você vira um amigo mesmo, né? Tem uma relação muito mais pessoal. Então, dá aula em cursinho também? Dou aula em cursinho também. Ah, super. E mudou bastante isso, né? A Mariana quer falar. Pode falar, Mariana. A Mari quer falar isso. Desculpa, Mari, eu falei seu nome errado, mas é porque eu anotei errado, mas eu sei que você é a Mari. Imagina, fica tranquilo. Quando vocês me trazem essa pergunta, eu fico pensando muito como foi para mim a presença de um professor, né? Como aluna, no caso. Antes até de pensar como eu me vejo como professora para os meus alunos. E para mim é muito forte a questão de, além, né, de todo o conteúdo de ideias, de educar, que vocês disseram, mas é que para mim foram poucos o que representaram realmente uma referência, uma autoridade no sentido de uma autoridade amada, sabe? E daquela pessoa, uma autoridade no sentido de aquela pessoa que a gente admira e que a gente se inspira, que a gente quer ser igual. E eu tive poucas, mas muito potentes, algumas pessoas. Se eu for colocar no dedo, talvez 3, assim. Então, né, uma na escola, uma na faculdade que me salvou de não desistir da faculdade, graças a Deus, e talvez uma pela vida aí afora. E o que essas pessoas me traziam, né? Isso me traz muito forte a questão de elas traziam um olhar para a vida de uma maneira completa. Então, não era só o conteúdo que elas me encantavam através do conteúdo que elas traziam da sua matéria, seja lá o que for. Às vezes nem era matéria, né? Eu nem gostava de filosofia e essa minha professora de filosofia do ensino médio me foi uma autoridade muito amada, assim, e foi realmente uma professora com P maiúsculo. Então, quando eu olho hoje para os meus alunos, né, depois desse tempo na sala de aula, com os pequenos e agora no fundamental, e principalmente
num olhar de educação que eu tenho, em que eu acompanho a mesma turma 8 anos, né? A mesma turma, as mesmas crianças, as mesmas famílias, isso me vem muito forte. Como que eu consigo ser um testemunho verdadeiro de vida para elas, né? Mais do que, para mim, é muito mais do que a matéria, o assunto e tal. Então, eu acho que essa atenção, né? O que é ser professor, quando vocês me perguntam, me traz muito forte ter essa atenção tanto para minha humanidade, né? Como que eu tô me trabalhando para conseguir testemunhar uma coisa boa para essas pessoas. Afinal, o tamanho da responsabilidade é muito grande, né? E embora a jornada seja com foco na profissão, eu vejo isso de uma maneira completa. Então, com o Martim, com meu filho, com os outros, né? Com meu marido, com os meus amigos, eu estou educando o tempo inteiro, sendo quem eu sou, né? Então, para mim, isso fica muito forte, assim, de como que eu sou digna de ser uma autoridade amada para as minhas crianças. Então, eu acho que daí a gente dá uma virada um pouco e o olhar fica um pouco mais sério e não traz culpa. Porque também, para mim, quando você me pergunta ser professora, para mim não se trata de acertar, mas é assim, de fazer o que é verdade, né? O que tem sentido, o que traz significado. E aí a gente pode errar para valer, porque a gente erra o tempo inteiro. Talvez a gente erre muito menos como professor do que como mãe, né? Essa é a minha experiência atual, mas a gente vai errar o tempo inteiro e tá tudo certo. E na verdade é engraçado porque as crianças, eu tô com fundamental, né? As crianças, as pequenas, e ainda, né, no 5º ano eu vejo isso, basta a nossa presença. Se ela for com P maiúsculo, e nem sempre a gente consegue, mas basta, né? Nesse momento da quarentena, principalmente, para o Martim, que tem 2 anos e meio e está em casa comigo, é muito bonito ver como eles sabem exatamente o que significa, o que importa na vida. Que a gente está junto, ponto. A gente vai estar fazendo um monte de meleca, um monte de coisa errada, mas eu acho que para mim ser professora é mais ou menos isso, assim, olhando para minha experiência de aluna, né, primeiro. Responsabilidade, hein? Puxado. Isso que a Mariana falou é muito forte, né? A gente dever. Se você reconhece algo que é bom e você sente que isso é bom para o seu aluno, se você for testemunho daquilo, sua palavra vai ter peso. Agora, se você realmente não for aquilo, vai ser vazio. É como se as palavras chegassem sem peso nenhum para o aluno. Nossa, eu me identifiquei muito com o que a Mariana falou. Muito legal, Mariana. É muito engraçado, Diana, porque eu digo testemunho, às vezes essa palavra é só um pouco esquisito, né, para as pessoas, né? Sei lá, dependendo da experiência de cada um. Mas é que eu tenho participado de outras conversas e assim, fala-se muito em exemplo, né, da gente ser exemplo. Mas parece que esse peso da palavra exemplo, a gente tem que estar sempre acertando, né? E aí vem tudo o que a gente, né, o que traz essa coisa, traz a culpa, traz putz, cara, será que eu vou conseguir? Traz, puta, errei agora, que professora que eu sou e tal. Eu acho que não, a chave é o contrário, né? É a gente ficar livre para ser quem a gente é para o outro e aí funciona, né? Porque a gente se encontra em algum lugar, né? Acho que você estava falando de ser exemplo, acho que também é um exemplo como você lida com o erro, né? Quando você erra, como você lida, é um exemplo para a criança também. Para o aluno, para o filho, saber lidar com não, saber lidar com o erro, saber lidar com frustração. É tão importante, a gente vê tanta gente que não sabe lidar com frustração, que não sabe lidar com não, e depois que vira um adulto mais ou menos, acho que isso também é um exemplo para as crianças. E a gente mostrar para eles, não, estou frustrada, não deu certo. Ah, deu pau no meu computador no meio da aula virtual. Desculpa, gente, dá errado aqui também. Não sei tudo. Ah, não sei como que faz para fazer isso. Vamos fazer junto, vamos descobrir junto. E é um exemplo também. Mesmo, né, acertando ou errando, é um exemplo. É bem engraçado que a minha frase que eu falo no primeiro dia de aula no cursinho para abrir, assim, já era coordenador também, eu falo assim para os alunos, você vai errar e você não sabe tudo. O seu grande desafio é, ao errar, o que você vai fazer com esse erro? Vai sentar, lamentar e vai chorar? Ou vai aprender com esse erro para crescer? Se eu estou aqui, se o seu pai está onde ele está hoje, é porque ele errou e aprendeu com o erro. Acontece muito que o aluno chega numa prova de vestibular, por exemplo, erra uma questão, desespera, acaba o mundo, chora. Essa geração não sabe, como a Daniela disse, não sabe ouvir um não.
não sabe errar. Então, erra. Eu tenho um filho que tem 14 anos, eu fechei a porta que estava brigando com outro amigo jogando em rede. Por quê? Ele errou uma coisa no jogo e perdeu. Ai, que droga! E começa a se xingar, assim, eu não posso errar. Então, isso, quanto maior vai ficando o aluno, né, essa frustração cresce. A cobrança maior ainda, né? Exato. Daí que vem muita coisa que, inclusive, a gente conversa sempre aqui na jornada. Lu, só vou pedir para você mandar seus comentários por chat. Hoje a gente limitou o número de pessoas a participarem, tá? Daí, de repente, numa próxima, se você quiser participar, manda uma mensagem para a gente depois, que a gente te coloca como protagonista aqui, que nem tá o pessoal hoje. Mas agora acho que a Fer tinha levantado a mão, tudo bem? Uma coisa, é uma brincadeira, mas é muito sério. Eu sempre entro na sala, eu paro na porta e sempre falo: olá, humanos. Tem gente que se ofende achando que eu tô acima, chamando eles de pouco, e eles nunca me perguntaram por que eu os chamo assim. Acho que fazer pós em ensino superior e ter lidado com o ensino fundamental e médio tantos anos, e a pressão do eu não posso errar. Engraçado, porque assim, eu tenho um aluno de 22 anos que fala: não, eu não posso errar isso, eu não posso ter tempo, eu tenho que me formar agora, tudo precisa ser muito rápido, tudo precisa... E é engraçado, e aí isso vira contra nós, não contra, mas a responsabilidade fica maior, porque assim, os alunos, imagino que com vocês não é diferente, mas assim, eles vêm questionar se eles estão no curso certo, me ajuda a escolher a pós, não, eu quero fazer pesquisa, que mestrado que eu vou fazer, mas é a carreira dele, é a vida dele, e ele fica, teve aluno, eu acabei de comentar isso no chat com uma pessoa, tem aluno me escrevendo, me mandando e-mail: professora, o que eu faço? Como é que eu estudo? Eu quero ver isso, mas eu não consigo. Porque cria uma coisa assim, porque a gente tem, né, esse estigma que eu acho legal, mas não deixa de ser uma responsabilidade gigante, é que a gente é super-herói, né? A gente sabe tudo, a gente resolve qualquer coisa. Mas, e quando eu chego e falo para eles: olá, humanos, é justamente para lembrar isso, a gente é humano, a gente erra, a gente esquece, né? Eu, pessoalmente, sou péssima em prova de alternativa, né? Então, assim, mas é uma limitação, ok, vivo com ela, mas até esse caminhar, né, de aí... E aquela coisa de jogar a culpa no outro. Não, professor que fez isso, professor que fez aquilo, porque a turma fazia barulho. Então, a gente tem muito isso, assim, e esse drible de aprender a lidar com tudo isso, pra gente, ensinar isso para eles, é um caminho bem longo, mas bastante interessante. Engraçado, né? Eles nunca perguntarem o que é o Olá Humanos. O que será que eles pensam, né? Sei lá, será que eles pensam que você não é humana? Que você é uma extraterrestre? Eu vi isso, Mari, de um aluno, ele fez assim para mim: nossa, eu peguei um ranço de você no primeiro dia de aula, quando você parou na porta e falou Olá Humanos. Depois de umas 2 semanas, você é minha professora favorita. Eu falei para ele: mas por quê? Parece que você é sobre-humana, você é super-herói. Eu falei: não, eu tô igualando a gente. Somos aqui, ó, todos humanos. Vem carregado, né? Vem carregado de coisa. Então, embaixo, assim, pegou um ranço. Mas foi legal, porque ele me contou e aí a gente resolveu. Mas porque eles acham que a gente é super-herói. Né? E não, gente, é só humano. Para mim é muito inevitável não comparar com a ciência, né? Eu ministro aula de ciências e eu adoro também estudar a parte de história da ciência. E não é diferente com os cientistas. Se você for fazer um exercício rápido aqui com 42 participantes, né, contando com a gente, fecha o olho e imagina um cientista. Não precisa nem dizer o que você imaginou. É um cara cabeludo, de jaleco, com cara de louco, língua para fora talvez, né? Lembra do Einstein? E aí? Será que todos os cientistas são assim? Será que todos são geniais? E um dia ele fala: eureka, descobri. Então, eu sinto que assim como o professor é um mito, é algo, puxa, não erra, eu sinto isso também com a ciência. Então, a falta de conhecimento do processo por parte do público, a falta de humanizar o cientista, o professor, leva a
concepções errôneas, né? Não sei se posso dizer errônea, mas eu sinto que não aproxima da realidade, né? A realidade não é como as pessoas imaginam. E eu acho que o que leva a isso é a falta de conhecimento do processo, na ciência. Como é que é o método científico? O cientista erra. E errar é bom, porque você já tem um resultado perante a isso. Você Sabe que não testou dá aquilo certo, não né? funciona. Isso Se um eles resultado soubessem também. da validade disso, né? Exato. Bom, então, inevitável não pensar nisso, porque é muito análogo. Eu sinto que é muito análogo as duas coisas. É meio da sociedade industrial, essa coisa de não poder errar, né? A gente aprende que não pode errar, que tem que fazer tudo certinho, que tem que ser o melhor, que tem que ser não sei o quê. E a gente está num momento que está sendo revisitado. Que bom que estamos vivos nesse momento, né? Acho que tem um pouco... É uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, é isso, que a gente ouve mais não do que sim, e que a gente vai errar mais do que acertar. E que é assim, né? E que o que você faz com isso? Assumir o erro e como fazer para consertar quando é consertável, e como lidar com as consequências das ações. A gente não fala mais, pelo menos na escola em que eu trabalho, a gente não fala em castigo, né? Não fica no cantinho, não vai para a diretoria. A gente fala qual é a consequência disso que você fez ou disso que você não fez. Como que isso vai te impactar? E para eles mesmos formularem, poxa, fiz errado, como que eu vou acertar da próxima vez? O que eu posso fazer de diferente para acertar? E aí a gente... Ah, desculpa, Mari. Não, eu só queria falar uma outra coisa que me veio agora ouvindo as meninas. Quando eu penso também nessa questão do que é ser professor, vem muito à tona, além da questão, né, que eu tinha comentado com vocês anteriormente, como que a gente pode olhar, como que eu vou dizer isso? Como que a gente pode ter essa atenção, esse foco, tanto para fora, né, que vocês estão falando, como as crianças têm dificuldade de errar e tudo mais, como a gente coloca esse holofote para fora, mas para mim, na minha experiência como professora, tem sido um mega desafio, principalmente atualmente, como colocar essa atenção para dentro. Então, para mim, a tarefa de professor tem sido um contínuo processo de autoeducação, né? Porque aí, para você também falar que errar, a gente pode errar, a gente pode, né? Uma coisa é você discursar sobre isso, né? Outra coisa é você ser essa tranquilidade em errar. Isso eu acho que é mais difícil, assim. Para mim tem sido muito difícil. Então, o tempo todo que eu tô com essa atenção para fora, para as crianças, eu acho que o desafio principal, principalmente desse momento agora, tem sido como me olhar. Então, como eu encaro o desafio, como eu tô com o meu desafio quando eu tô diante das crianças, né? Como a minha relação com isso. E aí a gente não precisa falar nada, a gente né? A gente traz isso para elas de uma maneira mais tranquila, assim, e menos discursiva, porque eu também, né? Eu fico sempre, é uma coisa igual eu falei para vocês antes, assim, além de olhar como aluna, eu olho muito como filha. Eu lembro que a coisa que menos funcionava na minha mãe, ela me dá sermão. Era assim, era o convite para eu tapar o ouvido e não ouvir. Então, né, o discurso eu acho que ele funciona muito pouco, e aí a gente tem as nossas faixas etárias aqui, né? Cada professor vai entender isso aí bem, mas quanto mais fica mais velho, mais ele funciona, talvez. Mas para as crianças pequenas e até a minha turma, né, do 5º ano e tudo mais, talvez não, talvez a gente precise ser e ponto, né? Acho que esse é um desafio grande. Engraçado você puxar esse tema, né, que você falou da sua mãe e tudo. Eu ia justamente perguntar assim, e vocês como pessoas, né? Porque eu acho que tem muito dessa capa de super-herói que colocam no professor. O professor, né, tem que dar conta, tem que ser perfeito, tem que fazer tudo isso. E como é que fica dentro de casa? Como é que fica o professor como pai, como mãe, como filho, como esposa, como marido? Enfim, queria que vocês falassem um pouco desses dilemas que existem na profissão de professor. Eu passei uma situação... Desculpa, pode falar. Eu acho que esse foi o maior desafio, com certeza, de todos nós que estamos aqui, quem está participando ou assistindo, enfim, né? São muitas coisas, né? São muitas atribuições,
né? Antes, até bem pouco tempo atrás a gente falava, né, que era um espaço de trabalho em casa, agora a gente sabe que é a vida toda, né? Um work life, aquela coisa, um home life. Porque, ainda mais para quem dá aula e tem filho, então tem hora que vem a criança, aí cai alguma coisa e quebra, aí um que desliga o roteador, aí outro que começa a brigar, então tem uma série de coisas. E assim, eu especificamente, eu dou aula nos horários de janta, almoço, então tem toda uma jogada em relação a isso, porque aí ele deveria almoçar e ele vai entrar para a aula, e nós sabemos que dar aula remoto aumentou a nossa carga de trabalho, de você montar as coisas antes, para você fazer um negócio desse tamanho, você fica lá 6 horas, uma louca, para fazer as coisas, e eu ouvi isso do meu filho de 6 anos. Ele fez assim para mim: agora que você fica em casa, você só trabalha e eu não te vejo mais. Porque eu estava sempre fechada, né, para não ficar fazendo barulho, e grava isso, e grava aquilo, e corrige isso, e corrige aquilo. Então, assim, foi tudo muito traumático até chegar numa dose que ficasse boa para todo mundo, né? Tipo, não, vem falar comigo durante a aula, então vem falar comigo fala oi para as pessoas, para se sentir inserido também, para não parecer que foi, né, que a gente criou uma coisa que a criança não pode participar, ou que o marido não pode, esposa, enfim. Né? Vocês com certeza viveram coisas muito semelhantes, né, em relação a isso. O questionamento que eu ia fazer, né? Porque diante da pandemia vocês tiveram novos dilemas, né? E esses dilemas, esses desafios, enfim, como que vocês estão enfrentando isso? Porque realmente, além de ser professores, vocês têm a vida de vocês, o dia a dia de vocês. E aí queria que, até pegando um gancho aqui, depois a gente vai ouvir a Lu, queria falar aquela hora, ela mandou aqui quais estratégias vocês buscam nas aulas remotas. Acho que dá para a gente falar um pouquinho disso depois também, contar um pouco de quais estratégias vocês têm usado. Eu queria falar, eu entrei junto com a Fernanda, que meu filho ele tem 14 anos, está no 9º ano. E ele tem ciências, né, física e química. E aí ele estava numa aula com um exercício para fazer, e assim, pai, como é que faz isso? Responde. Eu falei, filho, é física, eu não lembro. Como é que você não sabe? Assim, eu vi um olhar assim de decepção, sabe? Assim, parecia um nocaute assim, num herói perdendo uma guerra assim. Eu falei, filho, eu não sei, cara, né? Estuda, eu vou ler um livro com você, vou buscar saber, a gente... Não, mas eu preciso saber agora. Então, eu não sei, então você não vai responder. Você não estudou, eu também não. Você estudou? Eu não lembro. Então, um desafio, né, que a pandemia traz pra gente é justamente esse, né, de você estar naquele instante junto com o seu filho para ele estar aprendendo. Se você não lembra aquele detalhe, você, né, como professor, você fica, né, e eu dou aula em cursinho também, no cursinho chega muito bilhete de pergunta, né, são 200 na sala, então dá para todo mundo perguntar. E a gente filtra quando tem a ver com a aula, e às vezes a gente não sabe tudo, né, eu sou químico, especialista em química orgânica, eu não sou um gênio da química. Então chega perguntas que eu nem imagino, e agora vem pelo chat. Então é muito complicado, porque pelo chat todo mundo vê a pergunta e o cara fala, nossa, que curioso, eu quero saber isso também. Sabe, aí 5 repetem a pergunta. E esse lance de ser pelo chat deixa mais livre, menos livre, como que é? Assim, é bem pior porque quebra muito a aula. Né? No cursinho a gente dá aula pelo Hangouts. E aí eles lançam um monte de perguntas. Falam, gente, eu não consigo falar nada agora fora da aula que o tempo está corrido. E aí eu seleciono as perguntas e falo, o mais importante que eu vi no chat é isso, isso e isso. E aí tem aquele cara que, desculpa o termo, que é meio pentelho. Ele pergunta 30 vezes a mesma coisa que não tem nada a ver com a aula. É super curioso, super legal. E aí já entra mais uns 10 na mesma onda. Começa a perguntar aquele negócio. E aí você tem que responder, assim, de bate-pronto. Não pode, né, pestanejar, assim. Então é um desafio que surgiu que não tinha antes, né? Então é bem complicado. Aqui em casa eu tenho 2, um de 7 e um de 13. Aqui na minha casa foi casa de ferreiro, espeto de pau. Eu passava as coisas para os meus alunos fazerem, tinha aula, tinha atividade. Eu não olhei 50% das atividades deles.
Eles fizeram. Não dava, era ou uma coisa ou outra. A hora que a gente passou para o ensino virtual, para criança pequena, primeiro que a gente começou naquela coisa de, vai ser por 15 dias. Depois a gente passou por, vai ser um mês. Depois a gente falou, vai acabar o semestre. Agora a gente nem sabe como vai ser, né? Então, no começo a gente foi na tentativa e erro mesmo. Então, a gente tinha reuniões diárias, eu passava 4, 5 horas em reunião com meus colegas para elaborar um plano de aula diário que ia para as crianças, para eles fazerem, eles mandavam foto, a gente mandava feedback, aumentou muito, muito a quantidade de e-mail de pais que vinha para a gente, porque eles não tinham acesso aos nossos e-mails, vinha e-mail de pais, a gente tinha que responder, e muitas vezes a gente não tinha resposta, então encaminhava, esperava, respondia, marcar reunião individual, marcar reunião com a criança sozinha. Depois a gente começou a fazer a roda do dia, como ele só tem 3 anos, 15 minutos. Todo dia, 15 minutos. Eles não aguentavam ficar os 15 minutos. Eu tinha 12 alunos, a gente quebrou em dois grupos de 6, 15 minutos. Aí eles vinham, melhorou, eles participavam mais, e aí a escola assinou um aplicativo que mandava as atividades. Agora, o meu mais novo, que tem 7, consegue fazer sozinho pelo aplicativo. Ele assiste a explicação, ele lê a atividade, ele faz, ele fotografa e vai direto para a professora. Ele aprendeu o macete, porque enquanto a atividade não foi feita, fica em verde. E aí ele tinha 12 atividades para fazer, e aí ele aprendeu que se ele fizesse um comentário na atividade, aparecia como se ele tivesse feito. Resolveu, né? Ele respondeu, eu amei, para tudo. Matemática, eu amei. Educação física, eu amei. Português, eu amei. Ele amou tudo, sumiu tudo, mas fiz tudo. Desafio, hein? Mas, e a gente percebeu que esses encontros diários de 15 minutos eram muito importantes para algumas crianças. Para outras, nem tanto, mas para algumas eram muito importantes. E, assim, atualmente, o objetivo se a gente for ter que voltar no ensino virtual no semestre que vem, é elaborar atividades que eles consigam, que eles não precisem da intervenção de um adulto para entender qual é a atividade, que eles não precisem da intervenção de um adulto para fazer. Então, assim, no começo da aula, você vai mandar uma lista de materiais que ele pode precisar, coisas para imprimir, enfim. E depois que o pai tiver feito isso, ele assiste a nossa explicação, a historinha que a gente contar, uma explicação de alguma atividade de coordenação motora fina, e que ele consiga reproduzir sozinho. Claro, o mais novo não vai conseguir, ele vai precisar de algum tipo de suporte. Mas o que está chegando no primeiro ano, agora, consegue responder, digitar, prefere digitar. Aí descobriu que dá para gravar a voz, então não digita, grava a voz. E aí erra soletrar, erra ortografia, enfim. Mas, atualmente, o objetivo é esse, que para cada atividade ele consiga... Eles precisam ver nossa cara, eles são pequenos. Então, todo vídeo que tem a historinha, a professora contando, a minha cara tá lá no canto, fazendo careta, cantando musiquinha, enfim. E aí eles ouvem a história e tem uma atividade, qual foi seu personagem favorito, pinte de tal cor. E a gente começou a colocar áudio na explicação da atividade né, de qualquer coisa que fosse em papel. Ligue a girafa mamãe com a girafa filhinha. E aí a criança ia fazendo conforme a nossa explicação. Não sei se ajuda mais. É engraçado, só um pouquinho, Mari. É engraçado porque a Marília acho que está com dificuldade, né, Mari, de soltar aí a conexão está um pouco ruim. Você estava falando que você e seu marido são professores, né?
E imagina como é que é quando 2 professores com uma criança em casa precisam dar aula e precisam... E eu tô pensando na Mari aqui, né? A Mari é a esposa do Gustavo, o Gustavo faz parte da jornada, ele estaria assistindo aqui com a gente, mas ele deve estar lá segurando as pontas com o Martim para você poder estar aqui com a gente, né? Então é uma coisa que a gente acaba tendo que se organizar e dar um jeito, né? Não fosse a quarentena, ele estaria aqui, porque o Martim dormiria às 7 da noite, mas não é o caso, né? Enfim, mas eu acho bizarro, assim, como a experiência da Daniela é completamente oposta à minha, assim, né? Vocês falaram sobre estratégias e tudo mais. É engraçado porque a gente vem de espaços muito diferentes, né? E tem muitos olhares para educação e tudo mais. Na minha experiência, foi muito diverso esse caminho que aconteceu na quarentena. Então, a pergunta da Marília primeiro foi como está sendo para a gente como pessoa também, né? Porque no fim a gente é um só, né? Tá tudo ali misturado. Então, no começo foi uma delícia, porque eu era professora de ensino infantil de novo, só do Martim, tinha um aluno só, ficava o dia inteiro fazendo... E eu fui professora de artes muitos anos, então ficava o dia inteiro fazendo aula de artes com ele, fazendo coisas, e ele é muito participativo, ele me ajuda muito, a gente cozinhava e tudo mais. Fiquei um mês nessa toada e foi maravilhoso. Mas a quarentena me deu um tapa, né? Eu estou numa pedagogia também que ela é muito resistente à tecnologia e muito contrário da Dani, a gente faz o máximo possível para as crianças não estarem na frente da tela, não estarem acessando nada. Então, os meus alunos de 5º ano não sabem postar nada, não digitam nada, né? Não é essa a proposta. Então, aí você tem uma consequência muito diferente, né, do que isso significa. Porque aí a quarentena me chamou a fazer um processo de escuta das famílias porque já também é uma pedagogia que tem em si uma participação da comunidade muito forte. Mas agora na quarentena, quando todo mundo se sentiu muito incomodado com a situação, é engraçado porque você vai para o outro imediatamente, né? Você tem que resolver o meu problema. Olha aí como tá difícil, olha, a gente está se lascando. Olha só, eu tenho que trabalhar, minha esposa tem que trabalhar, o que vocês vão fazer na escola? E ao mesmo tempo a gente tinha esse outro ponto. Não, a gente não vai deixar a criança, a gente não vai dar aula virtual. Né? Até hoje a gente não tem dado. Então, quando perguntam de estratégia, foi um processo grande de escuta das famílias e de abertura, sabe? E de reconstrução de o que a gente ia fazer então. E se a gente fala que a nossa pedagogia, o nosso olhar para a educação é uma pedagogia do encontro, cara, qual é a possibilidade de encontro hoje, agora, na quarentena? Vai ter que ser pela tela? Vai ter que ser. Mas a gente vai tomar o cuidado do que a gente acredita, né? Então, eu tenho, depois desse momento turbulento, as famílias me deram um mega tapa e tal, eu não pude mais ser professora individual do Martim. Então, já pegou um pouco do meu lugar aqui de educador em casa. Mas, por outro lado, foi o momento que eu mais me mexi, que eu mais me movimentei, que eu mais encontrei sentido na minha prática. Porque daí eu ficava e passei noites em claro, né? Porque eu fico matutando e fico ansiosa e tal. E aí, para achar um caminho para que a gente conseguisse estar hoje como a gente está, que é eu começando com eles todo dia. A gente faz um início do dia, a gente tem muita prática de fazer uns poemas juntos e tudo mais. A gente medita juntos e eu apresento a atividade do dia para eles e a gente tem umas trocas de conversa muito rápida e no máximo 50 minutos a gente está fora e cada um segue suas atividades. E teve uma outra coisa que foi muito importante, eu acho, assim, para olhar para a quarentena, é como que essas crianças estão dentro de casa, né? E até vendo como o Martim estava dentro de casa. Então, a participação dele nas tarefas domésticas, para mim, foi genial, assim. Ele ama varrer, ele ama passar pano, ele ama lavar louça com a gente, ele tem 2 anos e meio. Logo, meus alunos de 11 tinham total condição de fazer um monte de coisa. E aí a gente colocou força nisso, né? Já que era um olhar para a educação que privilegiava outras coisas, e a preocupação dos pais mesmo, eles me trouxeram, olha, a gente não está preocupado com o conteúdo que vai ficar para trás, mas a gente está muito preocupado com a qualidade de experiência que eles vão ter nessa quarentena. O que eles vão lembrar, né? O que vai ficar para eles disso? E aí a gente teve a possibilidade de colocar força num outro lugar, que parte da tarefa era trabalho doméstico. E eu colocava, hoje é dia de lavar roupa. Etapas, você vai no cesto, você vai separar o branco o colorido, você vai não sei o quê, e do jeito que eu fazia. E depois a gente ia conversando com as famílias também, individualmente, que eu tenho meditado muito sobre a frase de precisa de uma tribo inteira para educar um raio de uma criança.
Então, não adianta eu tentar fazer e os pais também não validarem, né? Então, essa conversa e escuta com as famílias foi, assim, um movimento, e eu não sei como é que para os mais velhos, né? Mas pro fundamental caiu muito bem e eu acho que eles se sentiram muito acolhidos, sabe? Porque a gente deu voz e tudo que eles me disseram, eu ouvi, nem tudo eu coloquei em prática, mas o que me fez sentido tá posto e a gente criou um caminho muito diferente, né? Só da minha turma e tudo mais. A gente tem essa também liberdade dentro da escola, cada turma tá fazendo de um jeito. Então, foi um mega desafio muito diferente, né? As etapas da quarentena. E hoje a gente achou um esquema de que o Gustavo tá metade do tempo com o Martim e eu tô outra metade, né? Até as meninas, a Fernanda falando da criança caindo, derrubando coisa no meio, eu não consigo nem imaginar eu dando aula com o Martim aqui, no meio, assim. Então, na nossa realidade, a gente achou essa possibilidade, mas não é de todos, né? Então, precisa olhar para todas essas... Porque eu tinha pais, assim, com os discursos, assim, tá maravilhoso, a gente tá tendo a oportunidade de estar junto com a criança, tá muito legal a experiência da quarentena. Até uma mãe, vou me jogar da varanda, não suporto meu filho. Ou você começa um encontro diário com ele para dar ritmo na minha casa, porque quem dá ritmo na minha casa é você. E é engraçado, né? Essa coisa do ritmo foi muito posta também nesse momento. Então, a gente vai deixar mesmo a criança acordar meio-dia todo dia? Vai deixar a criança dormir meia-noite todo dia? Né? A hora daquilo, a hora disso, o que é importante, né? Entre as tarefas, a ordem que a gente propõe. Isso eu acho que ficou muito para mim, como professora nesse momento agora. Mas, ao mesmo tempo, percebi que eu estava tapando muitos buracos, né? Antes. Então, antes, nessas questões, eu até conversei com o Cláudio sobre isso em off, assim. Um dia eu falei, cara, tem me chamado a atenção muitas questões do tipo, os pais vêm e falavam para mim, olha, questão de lição de casa é com você. Ele não quis fazer, eu falei, ele resolve com você no outro dia. E eu sempre tomei para mim isso. Só que depois eu fui pensando melhor sobre, ouvindo outras pessoas, e assim, será que o trabalho da lição de casa ele é meu? É minha responsabilidade como educadora dar conta da lição de casa? Porque o ambiente também é muito educador, né? O meu ambiente da sala de aula me faz dar conta de algumas questões. Agora, se a lição de casa acontece em casa, como é que é, né, essa questão dos pais aí em casa? Como que eu não dou conta de dar, né, essa atenção que o Raul falou que ele deu para o filho dele e tal? Para mim não importa se está tudo errado. Mas o que importa é a presença junto, né? O estar junto, o encontrar o filho naquele momento. Então, muito louco, sabe? Esse momento de quarentena foi um zigue-zague, assim. Mas tem sido muito motivador e cheio de sentido, assim. Muito legal, Mari. Obrigada aí pelo depoimento. A Carol, acho que estava tentando falar, né, Carol? Primeiro ano, alfabetização, a internet estava instável. Eu dividi o grupo em 4 em subgrupos, né? Então, isso foi rico, porque na alfabetização é a mesma atividade, mas com intervenções diferentes, né? Para aquele grupo avançar. Isso foi uma coisa que deu certo. Mas também, pegando o gancho aí da Mari, foram altos e baixos, porque tem pais que validam, né, o trabalho que está sendo feito, e ao mesmo momento tem pais que criticam, tem pais, não, a aula vai começar às 9 horas da manhã, mas minha filha acorda às 10h30, ela está de férias, como se fosse. Então, né, são várias, a família teve que acabar, teve que se adequar. E, na verdade, famílias que já eram disfuncionais antes da quarentena, agora a quarentena foi um prato cheio para isso. Mas os meus alunos, como eles são pequenos, né, eles têm 6, 7 anos, além das atividades pedagógicas, enfim, a gente criou momentos que eles relembrassem um pouco o cenário escolar. Então, tomar lanche, a hora do lanche junto, todo mundo, e eles escolhiam os vídeos. Uma coisa muito potente foi a festa junina, então eles, nossa, se emperequetaram toda, a professora de música entrou, eles com instrumento, com comidas típicas, para trazer um pouco dessa vivência, né, que tinha na escola e que se perdeu um pouco com o ensino remoto. Mas está sendo, né, altos e baixos, o segundo semestre está aí para novos desafios.
Eu tenho a impressão que para o segundo semestre as escolas vão se reorganizar, porque esse primeiro momento a gente teve uma coisa de ouvir os pais também e de acolhimento. Eles tinham muitas angústias, né? Então a gente conversou muito com eles no sentido de não, você não precisa fazer tudo perfeito, porque tinha pai que ficava enlouquecido, a gente mandava um monte de atividade, achava que tinha que fazer tudo. Então, se cobrava demais e cobrava que o filho fizesse perfeito e brigava com o filho de 3 anos, né? Então, a gente teve muito isso de falar, calma, não precisa fazer tudo, não precisa virar uma coisa desagradável para a criança, que vai fazer com que ela não queira participar, não queira fazer. Eu acho que no próximo momento, no semestre que vem, a gente deve, pelo menos na rede particular, voltar com uma expectativa diferente para os pais. Porque se a gente voltar no virtual, aí a expectativa é que os pais já sabem que vai voltar desse jeito e que a participação deles vai ter que acontecer em algum momento. E que a criança vai precisar produzir alguma coisa em algum momento. Não vai ser só o que... Se você elabora as atividades, elas têm um propósito. Então, que elas aconteçam... A expectativa, acho que com relação aos pais, vai mudar um pouco. Eu acho. Isso tudo é achismo. Uma coisa que a Ana Carolina estava falando das aulas de festa junina, talvez a Marília consiga falar melhor. Eles gostavam demais das aulas dos especialistas. E aí a escola fez de um jeito que eles tinham o dia do especialista. Então, naquele dia da semana, eles tinham música, educação física, português, sei lá, aula que fosse do especialista que dava aula para eles. E faziam educação física online com o professor por meia hora. E era super rico. E para as crianças participarem dessas aulas mesmo, era horrível, porque o som, por exemplo, na aula de música, eles tinham que ficar todos mutados, né? Eles não iam cantar, mas mesmo assim eles apareciam para a aula para falar um oi para a professora, para cantar o próprio nome, sabe? Então, de repente, ter esse contato com os especialistas, porque a gente continuou se vendo, mas os especialistas não, e eles eram uma parte importante do dia dessas crianças, né? Mas eu tenho essa impressão que no próximo semestre, pelo menos eu como mãe, pretendo me organizar de forma que eu garanta que meus filhos que eu garanta o aprendizado dos meus filhos, que eles vão produzir, que eles vão fazer tudo. E que a cobrança dos pais que vão chegar nesse método vai ser diferente. O Dani, me chamou muita atenção o que você falou agora, que você falou, né, meus filhos, eu vou me preocupar para que eles façam tudo, para que eles cumpram tudo, né, para que eles, eu não sei a palavra que você usou direito. Mas aí me veio uma outra pergunta que é assim, né, o que a gente entende pela demanda atual, assim, pede para que a gente se vincule, né? Vocês estão me ouvindo? Que vocês estão todos travados para mim. Eu achei que só você, que eu tinha travado. Fiquei na dúvida. Tá tudo certo? Estão me ouvindo? Agora tá. Pode ir. Você voltou, Não, Mari, aí... mas travou. Você tinha Travou, travado. você estava um pouco travada. Tá bom. Quando você fala, né, fazer direito, não sei o quê, eu Desafios da tecnologia. É o que acontece na aula, né, gente? De vez em quando. Vida real aqui, galera. Deixa a Mariana voltar. então, Daniela, eu uso uma frase que eu acho primordial e eu acho que serve para todos. Feito é melhor que perfeito. Tudo que vocês estão falando de aula, eu estou do lado de cada moeda como mãe. Eu tenho um de 6, eu tenho um de 21. Eu tenho um no primeiro ano, eu tenho um na faculdade. Então, assim, eu tenho universos completamente diferentes e sou uma professora de faculdade. Tudo que vocês estão falando, essa preocupação, o ouvir, não existe na faculdade.
Na faculdade tem aula das 7 às 10 e a aula das 7 às 10. E é isso. E aí, com todas as dificuldades, com todo o áudio que trava, e aí o áudio trava, você tem que repetir a mesma coisa 35 vezes. Porque alguém não ouviu, aí você volta, aí você muda de lugar na casa, aí você arruma um fio para sua internet ter fio, para sua aula não cair. Aí você, a louca, eu fico na aula, deve ter algum aluno meu aí assistindo, eles podem aí eu fico fazendo desenho para ver se fica melhor, porque o slide não funcionou. Eu não tenho essa possibilidade. E com tudo isso, o aluno ainda tem a casa. Então, ele tem uma casa cheia no final do dia, com todo mundo assistindo a novela. Ele não tem um lugar sozinho. Teve uma aluna que fez assim para mim: professora, eu tô pensando em parar, porque eu chego em casa, tem 12 pessoas na minha casa e 3 crianças. E eu tenho que ficar sentada na cozinha com todo mundo gritando, correndo e paz. E a aula começa às 7. Às 7 é hora de jantar. Ai, beleza? Olha que coisa. Vocês estão falando, eu estou me sentindo completamente isolada aqui, porque assim, vocês ainda têm uma percepção, né? Querendo, assim, eu né, sei que tem pais que participam, outros não conheço tudo isso. Mas assim, o lado de cá do ensino superior é isolado, tipo, a gente tem isso, você tem que cumprir isso aqui hoje, tá? É isso que você tem que cumprir. E é isso. E aí a gente arruma vídeo, aí a gente arruma um laboratório virtual, mas aí você não pode usar um vídeo, porque aí o aluno perde, porque ele acha que é chato. E aí, se você fizer pergunta, e aí trava. E aí tem um monte de coisa. E aí você grava a aula para o aluno, que a aula dele caiu. Lição de casa... Se você der um trabalho na pandemia, virou um pandemônio, porque ele já está trabalhando remoto, ele já está assistindo solo, ele ainda tem que fazer alguma coisa. Não é possível ele fazer alguma coisa. E aí ele tem que postar isso. Ah, mas o grupo postou, mas você não. E por que eu fiquei sem nota? Mas agora você resolve. Ó, hoje, de férias, eu recebi uma mensagem do aluno. Por que minha nota não foi lançada? Aí aparece um número e eu sempre penso, né, para responder, para escrever a pessoa: ui, quem é você? É aquela coisa do aluno, né? Por que você não sabe meu nome? Como é que você não sabe meu curso? Só porque você dá aula de manhã e de noite numa sala com 120 alunos, você não decorou meu nome? Ai, que coisa linda! E aí você fala assim, uma sala com 10, com 12, aí, gente, eu queria. Olha, a turma. Ai, queria muito isso. Cláudio super me entende, eu sei disso, porque o Cláudio já deu aula há muito tempo em ensino superior, ele super entende isso. Eu acho que quem está mais próximo de mim, assim, nessa realidade é o Cláudio Raul, porque quando você tem alunos mais velhos, e aí como eles jogam isso para a gente e para as coisas, e principalmente quando a gente tem que cumprir um horário monstro, tipo, você tem 3 horas de aula, você tem 3 horas de aula, e é isso. E não pode fazer 2h50, tem todo um protocolo, isso vira uma coisa extremamente cansativa. Aí eu queria uma mãe, assim, só para ficar conversando com ela. Vou falar para meus alunos, conversar com a mãe deles. Vou fazer uma pergunta para vocês, porque eu faço educação infantil, a gente não teve muito essa preocupação com tão pequenos, mas como vocês estão fazendo a avaliação? Só trabalho? Só com participação? Como você avalia? Olha, eu dou aula na engenharia, então assim, eu tenho um escopo que me facilita algumas coisas. Então, como eu já sou uma professora que dou aula em semestres muito mais avançados, porque eu sou muito especialista, então eu posso dar projeto, eu posso pedir um escopo de projeto, então são coisas que demandam tempo e que eu posso pedir hoje, ele tem uma semana para me entregar, e isso pode ser uma avaliação. Mas tem professores que dão aula nos semestres iniciais, então matérias básicas de cálculo, química, física e afins, eles foram fazendo provas alternativas, com um monte de bloqueio, que a gente sabe que não funciona, né? O aluno arruma uma série de facilidades em relação a isso, mas se torna extremamente cansativo. Mas eu percebo que, pelo menos montando uma coisa que ele podia pesquisar e ele tinha que me dar uma devolutiva, funcionava. Então, assim, não me alongando muito,
Então, eu peguei, por exemplo, os alunos de introdução à engenharia, eu mostrei um vídeo de máquinas de um tipo. Eu falei assim, ó, essas máquinas servem para isso, certo? Certo, tá. Agora, a sua área é física nuclear, né? Engenharia nuclear, então tá. Como é que você pegaria essa máquina e transformaria para a realidade da profissão que você quer? Então, era muito pessoal, eles tinham que pesquisar, eles tinham que procurar. É claro que dá trabalho, eu tenho que ler, eu tenho que pesquisar junto. Então, tudo depende daquilo do que você está proposto a fazer, né? Se você quer só fazer, né, numa batelada, tudo bem, faz lá uma prova que todo, né, o próprio sistema, na própria plataforma resolve, ou se você quer ter um significado, tipo, não, o cara tem que aprender isso, não, ele não vai desistir até agora. Né? Tinha alunos que falavam assim, pô, não, eu vou parar esse semestre, cara, está no 8º, não, vamos em frente, a gente chegou até aqui, não, vamos arrumar outro jeito para a gente continuar, porque para ele também não desistir, porque vai perdendo ânimo, né? Eu tenho muito essa preocupação. Eu tive professores excelentes e tive professores péssimos e eu me espelho muito nos péssimos. Os péssimos, para mim, são as melhores referências. Fazer, né? Posso fazer, né? Então, assim, se eu tenho um aluno com problema, ele é o meu aluno que eu vou carregar ali embaixo do meu braço, porque ele precisa de mim. Então, e nessa pandemia isso se tornou muito mais importante para mim. Então, assim, a sobrecarga de trabalho, tipo, na avaliação, a avaliação foi uma coisa muito pesada para mim. Porque eu dei escopo, eu dei projeto, eles tinham que ler, ele tinha que me dar uma solução, eu li todos, eles não podiam copiar um do outro, né? Diferente o Ed está em 6 anos, tá? No primeiro ano. Então, assim, eles tinham coisas, né, mais simples para fotografar e mandar para a professora, né? É um universo totalmente diferente. Fernanda, você falando você solicitou para os alunos fazerem pesquisas, e eu atuo como professora de ciências em inglês, e a minha área de atuação também envolve letramento digital. Então, está sendo muito rico esse processo de aulas de forma virtual, porque eu estou podendo trabalhar com eles situações reais, sabe? Então, por exemplo, tive que adaptar muita coisa, né? Porque muitas das minhas atividades envolviam trabalhos em grupo. E 6º ano, trabalho em grupo, a minha diretora encarecidamente falou, Diana, você vai ter que adaptar isso, porque se eles não conseguem... Imagina, grupo numa sala de aula já no modo físico, né? Em 3 dimensões, já é um pouco turbulento, imagine no modo virtual. Então, adaptei muita coisa. Mas, voltando ao ponto, eles estão desenvolvendo agora um site. Então, eles tiveram que elaborar uma pergunta de pesquisa. Estou trabalhando no PBL com eles, né? Muito interessante. Eu estou colocando muito em prática metodologias ativas de ensino. Está super em alta agora, né? Está todo mundo falando agora de sala de aula invertida, como se fosse uma novidade, né? E não é uma novidade, né, gente? Mas, enfim, só para dizer que essa questão do letramento digital, para mim, nunca foi tão importante. Então, eu trabalho com eles questão de plágio, como é importante, você deve citar as referências. A aula dessa semana eu vou ensinar como fazer uma pesquisa de maneira assertiva, como você buscar palavras-chave específicas relacionadas à sua questão de pesquisa. Então, eu tenho certeza que esse 6º ano, um dia, se tiver um aluno que for cair na sua sala de aula, provavelmente já vai ter um pouco dessa base de fazer pesquisa. Eu acho importante demais, né? Eles acham que está tudo no Google e assim, coloca a pergunta no Google e já tem a resposta. Tá? Mandar várias coisas de ciência, que eu sou bióloga, então eu vou te mandar muita coisa assim em outros idiomas, você vai gostar. Você é bióloga também, que lindo, eu também sou. Olha aí, que legal. Essa era a próxima pergunta. Não sei se a Mari quer complementar, Mari. Aquela hora deu uma travada no seu computador, você estava falando alguma coisa? Eu virei estátua aqui, né? Minha conexão tá estável, não sei o que tá acontecendo. Vou pegar um cabo da Fernanda. O cabo. Bom e velho. Não, eu tava pensando, são muito diferentes as realidades, né? De acordo com a idade. Mas me fica muito a coisa da pergunta, também é uma coisa que tem me chamado muito
para pensar assim, se a escola de hoje faz sentido, sabe? Aí eu tô falando de todas, até o ensino médio, porque principalmente para esse momento agora, mas esse momento agora eu acho que eu, na minha teoria aqui de Mariana, diante das pessoas que eu tenho esbarrado, na minha experiência também de casa, ela não trouxe nada de novo. Ela deixou só muito evidente questões que já existiam. Para mim tem sido assim. Então, por isso que eu vi a quarentena assim com um olhar muito esperançoso de virada, sabe? Para os professores se juntarem e o que raios precisa se ensinar numa escola, gente, né? Porque alunos desmotivados a gente sempre teve, ter que ficar carregando criança no colo a gente sempre teve, tapando buraco de família a gente sempre teve, e agora, desculpa, é a quarentena. Mas será que realmente é um problema da quarentena? E o que de fato importa para essas crianças aprenderem, né? Essas crianças esses jovens e tal. Claro que na faculdade eu deduzo que seja muito mais complexa essa equação aí. Mas para gente que é uma fase um pouco mais, né, em que eu tenho a possibilidade de dar roupa para lavar de lição de casa, eu fico me perguntando assim, o que a quarentena está pedindo para gente, né? Então, aí, de novo, por isso que eu citei a Dani quando ela falou dos filhos, né? E esse peso mesmo que a gente carrega de puta merda, a gente tá dando pro filho dos outros e a gente não consegue dar conta dos nossos, né? Por muitas vezes eu pensei isso. Mas, de fato, o que a quarentena está pedindo que eu faça, né? O que é importante? E aí é engraçado que uma amiga do Gustavo estava no trabalho dele e a menina veio do lado, uma de 6 anos, a filha, e falou: mãe, preciso escrever janela, me ajuda na lição de casa. E aí ela já estava pelas tampas, assim, ela falou: pelo amor de Deus, ela precisa escrever janela. Quem sabe escrever janela? Eles estavam num call, assim, no trabalho. Eu não aguento mais, eu não aguento essa quarentena, eu não aguento mais ficar com essa menina, não sei o que e tal. Eu não sou professora, não... E aí, esse tipo de fala me chama muita atenção, assim. Até que ponto a gente, como pais, né, valida a educação que a gente escolheu para os filhos, como de fato uma coisa para investir a própria vida, assim, sabe? Que vai ajudar a gente a ser gente, não a gente ser matemático, biólogo, químico, sei lá eu o quê, né? O que vai ajudar a gente a ser humano, né? E o que precisa de importante se ensinar e se aprender para a gente ser gente. Porque esse eu acho que é um grande problema, né, dos mais velhos lá para Fernanda, coitada. A gente manda coisas bizarras para ela, né? Que ela tem que se haver com isso no dia a dia dela. Então, né, essa coisa do errar que vocês falaram, é tudo uma massa de modelar que a gente aqui da ponta tá formando. E será que a gente está formando a esculturinha mais adequada, né, para responder os desafios da realidade de hoje? Porque a quarentena foi uma puta possibilidade, eu acho, para a gente poder olhar junto para o mesmo problema, né? Mas só pergunta, não tenho resposta. Nossa, Mariana, tudo que você está falando me remete muito à questão do professor ser reflexivo sobre a prática dele. E eu acho que a quarentena proporcionou muito isso para todos nós professores. É uma grande oportunidade de nós refletirmos sobre a nossa prática. Muitos já fazem isso, mas não é tão natural, né? A gente geralmente segue ali o que a escola sugere, mas hoje, mais do que nunca, eu sinto que essa reflexão sobre a prática, o quanto ela está sendo efetiva, eficaz, o quanto eu estou atingindo o meu aluno. Nossa, eu acho que para mim, pelo menos para mim, do meu ponto de vista, meu testemunho, eu estou muito mais reflexiva sobre a minha prática. E buscando ainda mais me aperfeiçoar. Eu sinto que, não só para mim, mas vários colegas também, está todo mundo buscando se melhorar. Então, tem muitos aspectos positivos. E também tem isso que a Mariana falou, né? Eu sinto que tem uma ferida aberta aí, né? Nas reuniões de pais, por exemplo, nossa, você sentiu um profundo desamparo dos pais. A gente cuida do aluno, mas e o pai, sabe? A gente não tem essa responsabilidade com eles, mas dá para sentir. Ele está desamparado, ele não sabe o que fazer. O exemplo aí da mãe, né, que, puxa, surtou aí porque a filhinha perguntou como é que escreve janela. Os pais também têm uma sobrecarga muito grande, né? Então, está sendo desafiador para todo mundo, né? Mas eu vejo muitas boas possibilidades nessa situação adversa. Eu acho que é o que a Mariana falou. Está sendo uma grande oportunidade. Ficou mudo no final. Fechou. No final, Diana, acho que você falou. Está sendo uma grande oportunidade e aí travou. Ficou mudo. Sério? Voltou? Sério. Agora sim. Mas acho que você fechou a fala, né, Diego? O Raul queria falar, vamos aproveitar. Você ia pegar o gancho que as duas falaram, né? Que
No ensino médio, nós começamos com várias avaliações, listas, né, na plataforma onde eu trabalho, a gente usa o Moodle, né? E aí a primeira questão foi, nossa, mas e se os alunos copiarem, né? E justamente o que a Mariana falou, a cola foi inventada na pandemia, o aluno ruim sempre tentou colar. O que ele vai fazer de diferente agora? Continuar colando. Se a gente for surtar para que não existe, assim, não vai existir cola, não vai conseguir controlar isso. A gente vai ter um puta trabalho de um cão, né, vai ficar lá criando metodologias para evitar cola, tem como você minimizar, mas evitar não. Vamos nos preocupar com os alunos bons. Né? Então esse foi o primeiro exercício que a gente fez. Né? Graças a Deus tive a oportunidade de estar numa escola que tem esse letramento digital, os alunos têm iPad como material, então para mandar atividade é super fácil, eles já estão na plataforma virtual, já trabalhavam com a aula invertida gravada, com tudo isso. Então assim, foi muito tranquilo. E o que nós fizemos? Bom, a gente sentou e pensou assim, muita gente não tem isso. Né? E a escola criou, né, um projeto chamado E-Socialize, foi até vencedor aí, né, do CAUIC de melhor atividade educacional de 2020, né? E a gente socializou várias práticas. Né? Vou dar uma dica para a Diana, se você usar o Zoom, você consegue fazer o breakout room, você cria várias salas para fazer o trabalho em grupo. Né? E nós fazemos isso. Né? Trabalho em grupo, a gente faz uma rubrica para avaliar, para o aluno saber o que ele precisa montar, para não ficar só na prova. Né? Então você consegue fazer o trabalho em grupo aqui no Zoom. Aí, inclusive fui eu que dei isso, né? Eu dei uma aula de Zoom, né? A gente deu uma oficina de Zoom, né? Tiveram 100 e poucos participantes, para ensinar todas as ferramentas que o Zoom tem numa gestão de aula. Né? Então ajuda bastante. Como a Daniele falou de lavar, não foi a Mariana, né? De lavar roupa, de como tarefa, na química também, eu gravei um monte de aula na cozinha, né? Na área de serviço, falando de produtos de limpeza. Porque você fala assim, para que eu vou usar química? Eu falo, cara, química é vida, né? Tá na sua casa. Então a gente tentando pegar, a professora de física também, saia com o carro filmando no carro, a mulher filmando ali de fora do carro, freia, joga o celular, bate. Isso é inércia e tal. Assim, tem que mostrar o significado, né? Para o cara se interessar, para correr atrás. Então foi uma grande oportunidade, né, da gente estudar, ler bastante. Eu tive um grande desafio. Eu fui o primeiro da escola a dar aula na segunda-feira de manhã, quando parou. Eu também achei, é uma semana, eu vou deixar meus livros na escola, daqui uma semana eu pego. Né? E me ferrei, porque fechou tudo, não podia pegar nada. Né? E aí, assim, você vai usar o Zoom. Eu falei, o que é Zoom? Né? E aí eu passei 2 madrugadas procurando tutorial, lendo, estudando, virei um ninja de Zoom em um final de semana. Tanto que na semana seguinte eu dei curso dentro da escola. Assim, que usa o Zoom, faz isso, faz aquilo, tal. Né? Porque alguém tinha que aprender. Né? Falei, como você é o primeiro a usar, eu vou chegar na segunda, eu não sei nem como é que entra. Então foi uma oportunidade de crescimento assim, gigantesca. Comprei um monte de livro de várias coisas para aprender, coisas novas, enfim. Né? Acho que foi muito bom para quem conseguiu aproveitar, não só como professor, como aluno também. Então, acho que foi bem bacana mesmo. Marília tinha levantado a mão? Ah, sim. Então, porque a minha experiência, né, eu dei aula para um primeiro ano e terceiro ano no bilíngue, que é no contraturno escolar. E, na minha opinião, assim, eu acho que educação infantil online é muito difícil, é muito desafiador, sabe? Você fica totalmente exposto, os pais ficam falando ou que você fala muito inglês, ou que você fala muito pouco inglês, que eles não estão entendendo. Ai, foi muito, muito desafiador, assim. Já o terceiro ano, eu acho que eles já estavam mais preparados, engajados, a sala era menor, então eu achei que funcionou bem melhor, assim. Dos pequenininhos, o que a Dani falou de ter o circle time, né, 15 minutos, sabe, bem para dar um oi, para estar lá, para ter o vínculo, e depois fazer um vídeo explicando, sabe, porque... eu não sei, 45 minutos online, 3 vezes por semana, aí você tenta, vai buscar o que é Yellow, aí eles vão buscar o que é Yellow, mas sabe, falta, eles precisam de ação, de atividades assim, com movimento. Mais então, interativas, né, mais coisas. Nossa, Maria, eu achei muito, muito difícil dos pequenininhos, e das menorzinhas ainda, que nem a Dani dá para os de 3 anos, assim, eu acho que foi muito desafiador. E o que a Carol falou de ter salas com só 6 alunos, isso dá certo, sabe? Salas com 20 alunos de educação infantil não, é muito, muito difícil, assim, é a minha opinião. Então, é isso. Que a gente estava usando o Google Meet para fazer. Então,
o aluno se desmuta. E aí a gente mutava. E aí, só que aí às vezes ele não sabia desmutar. Então, você tinha o aluno que se desmutava toda hora, e a outra que você mutava um segundo, e aí ela não conseguia mais participar. Voltava. Nossa! Era uma delícia, super bacana. Mas assim, era importante esse momento que eles tinham comigo. Então, o que eu fiz foi assim, tinha muita coisa que a gente mandou de tipo tutorial. Durante o vídeo que a gente mandava, um vídeo de 10 minutos, fazendo uma dobradura, sei lá. O que a gente percebeu foi que muitas vezes eles não queriam fazer porque o vídeo era da outra professora, ou era meu e eles não queriam fazer porque não eram meus alunos e tal. Então, algumas atividades que dava para fazer nesses 15 minutos, eu trouxe para o Circle Time. A gente fez patê de atum. Todo mundo vai trazer atum, maionese e pão. Vamos fazer patê de atum, porque a gente estava falando do fundo do mar. Então, assim, a gente foi trazendo essas coisas. Uma vez por semana, a gente fazia todo mundo junto. E era o Toy Day. Então, eles traziam o brinquedo e aí eu fazia perguntas. Então, é sempre, sei lá. Olha, você trouxe uma pipa. Não, é uma bola. Ah, é amarela. Não, é azul. Tipo, a professora é louca. Mas eles adoravam falar sobre o brinquedo deles. Mas não dava para passar de 15, 20 minutos. Depois desse período, eles já não têm foco, né? E não adianta a gente ficar insistindo, mesmo porque vira um sofrimento para todo mundo. Aí você vê a mãe que traz o menino que saiu correndo, traz o menino chorando, aí ele senta, é uma coisa assim. E aí a gente fala, não, mãe, não precisa. Calma. Aí tem um menino que você fala o nome do brinquedo errado, ele começa a chorar. A gente teve tudo isso. E assim, eu acho que uma coisa que o Raul estava falando, que eu acho que quem encarou a quarentena como uma oportunidade foi quem sofreu menos. Não quem não sofreu, porque todo mundo sofreu, mas quem sofreu menos. Para mim, eu usei uma tecnologia que eu não usaria na CNTP, né? Imagina, eu mal tinha computador na sala. Passar disso para aprender a fazer vídeo no Screencastify e baixar programa e Snap Camera e as coisas que a gente foi colocando para tornar isso tudo mais dinâmico, acabou sendo muito rico. Mas uma coisa que eu senti falta, que a Diana estava falando de refletir sobre a própria prática, eu senti muita falta dos encontros com as minhas colegas. Eu só encontrava com a outra professora do mesmo nível, mas eu não encontrava com os outros. E isso eu senti muita falta. E não é uma coisa que dá para fazer numa reunião de Zoom com, sei lá, os 70 professores que tiver na escola, percebe? Então, a gente fez um grupinho das professoras dos mais novinhos, eram dos três grupos mais jovens. O grupo que eu dei aula não vai mais existir, porque eles são muito pequenos e não há isolamento social com 3 anos, né? E então, a gente fez um grupo e fazia um happy hour semanal, que a gente se encontrava para desabafar mesmo, para falar, deu certo isso, deu errado aquilo, eu vou te mandar um negócio que deu certo. Isso fez muita falta para mim, que a gente sempre conversou muito, né, na hora do almoço, na hora do intervalo, entre uma aula e outra, numa aula que tem uma aula que você não está dando, você encontra. Essa troca entre essas pessoas que dão aula para níveis diferentes me fez muita falta. Isso é uma coisa bem interessante que você falou, né? A gente notou muito aqui na Jornada dos Inquietos, isso apareceu pra caramba. Tanto que a gente teve um aumento significativo dos participantes da rede da Jornada dos Inquietos nesse momento por conta disso. As pessoas sentem falta disso. E a dúvida que eu tenho é assim, com quem que vocês dividem essas vivências profissionais? Com quem que vocês compartilham? No meu caso, o meu marido é professor de ensino superior também, né?
Então a gente troca muito, assim. Ele viu a minha realidade como foi, que foi muito difícil esse semestre, porque assim eu dobrei minha carga horária, fiquei com primeiro, terceiro, sexto e sétimo no bilíngue, foi muito difícil. E aí eu trocava com ele, assim, o que dava certo, o que não dava, tudo, então foi bom. Para mim, Marília, tem sido muito também desafiador nesse sentido, porque eu me senti também muito sozinha, como a Dani, embora a gente se reúna, porque somos uma escola pequena, a gente se reúne semanalmente, várias vezes e tal, mas eu fiquei com muita vontade de encontrar pessoas que tivessem com a mesma busca e o mesmo desejo que eu de se perguntar sobre essas coisas. E embora tivesse alguma coisa no meu espaço, eu fiquei buscando gente, até que o Cláudio esbarrou, e aí até o coitado teve que me ouvir, né, Cláudio? E ainda continuo buscando, e eu tenho feito vários grupos, assim, sabe? Lives, e esse igual ao nosso aqui, de Zoom e tal, para... Gente, vamos falar sobre isso, sabe? Quem quer pensar junto? Vamos pensar? Porque eu acho que é o momento, assim, o momento está muito propício para essas coisas. Então, eu tenho me preocupado muito menos com como, talvez porque eu tenho essa possibilidade na minha realidade, né, da escola, e muito mais com o que, sabe? Então, o que a gente vai fazer, né? E o porquê fazer também. Isso tem me chamado muita atenção. Então, eu tenho encontrado muito mais gente na quarentena do que quando eu estava distraída com a vida por aí, né? Quando a bola de neve estava rolando aí. Então tá sendo muito motivador, assim. E o coitado do Gustavo é o orelhão da casa, né? Então ele já sabe todas as minhas angústias. O Gustavo é meu marido, gente. Então, enfim, mas essa busca por pessoas que desejam a mesma coisa, estejam a fim de falar, tem sido muito forte para mim, assim. Inclusive, quem quiser, tamo aí, galera. Justamente. Como é que foi para vocês essa conversa de hoje? Mas eu só ouvi metade do que você falou. Eu também, Marília, não ouvi. Ah, tá. Eu tô com um probleminha no fone aqui. Hoje não é a internet, é o fone. Mas a minha dúvida é como que está sendo hoje a experiência que vocês tiveram hoje aqui com a gente? Nossa, é sempre muito enriquecedor ouvir diversos pontos de vista, me fez ampliou muito minha consciência em relação a todos os níveis escolares, né? Eu estou voltada muito para o Fundo 2, mas é legal, muito legal ouvir os desafios de cada um dos níveis. A gente cresce também um pouco como professora e como ser humano, né, Fernanda? Igual a Fê falou, seres humanos. E eu compartilho muito dessas coisas com a minha mãe, que é professora, e meu pai também é professor. Então, a gente tem um núcleo ali na família que funciona muito bem para essas coisas, mas, assim, compartilhar com outras pessoas é muito rico. Então, nossa, muito bom estar aqui hoje. Não estou finalizando, enfim, mas é a minha percepção, foi super enriquecedor. É muito gostoso poder se colocar. Eu sinto que você esvazia um pouco o seu pote e aí você deixa vago para outras ideias entrarem, sabe? Então foi bem essa sensação que eu tive. Olha, embora é aquilo que eu falei, né? Eu falei que eu estava me sentindo isolada em algumas coisas. Nós temos realidades diferentes, mas no fundo eu sempre digo isso em todos os níveis. Eu falo que aluno é aluno em qualquer lugar. Inclusive quando a gente entra na sala dos professores, né, e alguém precisa falar e ninguém deixa falar, eu sempre brinco que a professora é um aluno com diploma, né, e aluno é aluno em qualquer lugar. E assim, das mesmas angústias, todas as coisas que a gente tem, por exemplo, eu tenho grupos, óbvio, né, de amigos, de professores de outras instituições que eu já trabalhei e da atual. E teve um momento que virou muito assim o muro da lamentação, né? Não sei vocês, mas assim, no meu teve uma hora que virou muito o muro da lamentação. E aí, numa dessa, pessoal de áreas mais afins, a gente acabou criando uma live e começar a falar um pouco da pandemia, um pouco, né, da questão da aula, um pouco do que a gente vê,
Porque, de verdade, o aluno ou os pais, no caso de vocês, que eu acho que é mais isso ainda, ele não tem ideia de como é esse lado, né? Do que se faz para chegar e funcionar desse lado e tudo mais. Mas a gente fica meio órfão em relação a isso. E é muito bom eu escutar vocês, porque, assim, embora sejam realidades muito diferentes, eu até brinquei que eu estava me sentindo isolada, mas na verdade não é. Porque se eu transformar isso para algumas coisas, os problemas são exatamente os mesmos, né? Da lição de casa, da conexão, a mãe que reclama. Então, tem uma mãe reclamando que o aluno tem que assistir a aula no horário da novela, né? Então, tem todas essas coisas. Então, assim, é muito gratificante e enriquecedor, e a fala da Dani da Diana foi maravilhosa em relação a isso, tipo assim, a gente esvazia um pouco o pote e a gente pode pensar em outras coisas, surgir algumas ideias, isso é o que vale a pena. Muito bom. Foi muito bom ouvir todo mundo, e eu acho que eu tinha feito uma anotação aqui. O Manuel de Barros, né, um grande poeta brasileiro, ele tem um poema intitulado O Menino que Carregava Água na Peneira. Eu acho que carregar água na peneira acho que é uma metáfora bem precisa do ofício do professor. Acho que quando a gente estava em sala de aula, a gente já estava habituado a carregar essa água na peneira, né, essa gota por gota, e nessa quarentena parece que nos tiraram as peneiras que nós conhecíamos e nos deram novas peneiras. Então, mas a gente, né, como todo bom professor, né, a gente se jogou aí nessa empreitada para tentar dar o melhor para os nossos alunos, enfim. Mas é muito bom partilhar essas angústias, essas vivências de todo mundo. Essas inquietudes que aparecem. Não à toa, aqui a gente chama de jornada dos inquietos. Somos todos inquietos em algum ponto. Muito bom. Bom, pessoal, acho que tiveram muitos comentários aqui. Eu, na verdade, até ia começar a ler os comentários, mas confesso que eu vi que vocês estavam falando entre vocês e como está aberto para todo mundo, eu deixei um pouco a conversa rolar solta para vocês ficarem à vontade e tudo. Não acho que isso vai ficar por aqui. Acho que essa conversa tende a ter uma continuidade, né? Acho que essa conexão gerada, como eu falei no começo, né? Criamos um círculo de confiança, onde as pessoas que estão aqui se sentiram à vontade para expor suas inquietudes, para acolher também, além de serem acolhidas, né? E esse é o grande propósito da Jornada dos Inquietos. A gente entende que o mundo do trabalho é algo muito além do que simplesmente a nossa carteira assinada ou o nosso salário no final do mês, né? O trabalho não significa. O Cláudio tem palavras melhores para falar disso do que eu, mas eu estou aprendendo com ele. E, enfim, é fantástico poder escutar vocês todos. Foi ótimo, de verdade, ler todos os comentários, ouvir cada um de vocês, conhecer um pouco do outro lado do balcão. Eu não tenho filhos, mas eu já fui aluna, eu fui aluna há pouco tempo, então tudo isso foi bem interessante, bem importante, acredito que não só para mim, mas para todo mundo que acompanhou com a gente. Alguém quer dar um recadinho final, alguma coisa? Sim, eu sinto, só para deixar uma mensagem de esperança, né? Por mais que esses desafios pareçam intransponíveis, é aquilo, a Mariana falou sobre isso, né? Esses pontos escuros que a gente não colocava luz neles, agora eles estão à tona. E não é à toa, é uma grande oportunidade mesmo, é uma grande oportunidade e não é da boca para fora que eu falo, porque cada um aqui vivencia isso. É realmente um ponto de parada para refletir e para ser melhor. E perceber que você está lidando com seres humanos
Às vezes eles não ligam a câmera porque tem vergonha, mas é o ser humano que está ali. Eu não sei, os maiores tendem a não abrir a câmera, e é muito chato, porque você dá aula para o computador, você está vendo a fotinho e você imagina que tem um ser humano ali, né? Mas eles estão ali. No começo, até falei isso no começo, né? Engraçado, sem saber. Exato. Sem saber que vocês passavam. Sim. E são seres humanos e querem aprender, eles estão ali para te ouvir e você ouvi-los. Então, é muito rico, é muito prazeroso fazer parte desse mundo da educação e que a gente consiga seguir brilhando cada vez mais nesse caminho que a gente escolheu, né? É isso. Bom, então vou voltar naquela frase do começo, né, Cláudio? As escolhas são individuais, mas o percurso não precisa ser solitário. Contem com a gente a partir de agora. A Jornada dos Inquietos está aqui para, enfim, ouvi-los, acolhê-los. A Fer pode até depois dar um depoimento para quem se interessar também, que ela já está com a gente aqui. Enfim, super obrigada pela participação, Dani, Marília, Carol, Mariana, Diana, Raul e Fer, não esqueci ninguém, Cláudio. E vamos aproveitar para quem puder abrir a câmera também, né? Para a gente não achar que tem somente nomes, né? Quem puder, né, Má? Boa. Isso aí. Alguns até se encorajaram de abrir a câmera. Ó, a Lígia, a Carol, você quer ir lendo? Aproveita para você. Aí, ó, quem tá aí. Olha quanta gente. Estou abrindo aqui ainda. Tecnologias. Muito bom. A Lau, a Sheila, o Ari, a Carol, a Lígia. Tem alguns números. O Tom interagiu bastante aqui, várias mensagens. O Júlio, a Gabriela, a Bianca, a Vanessa também, que é da rede, o Thiago, a Cibele também. Enfim, acho que passei por todo mundo. O John tem também aqui. Mauro Motoda, da rede, está aqui também. Altair, Rafael, Francisca, Fernando. Caramba, quanta gente! Meu Deus, Amanda Gross, Tati Menezes. Agora acho que eu passei por quase todo mundo. Enfim, super obrigada, pessoal. Obrigada pelas contribuições. Todos os meus amigos que estão aqui que eu vi. Eu vi que tem uns humanos aí que vieram prestigiar a prof. Tem humanos meus aqui. Tem muitos colegas de trabalho de muito tempo. Tem alguns amigos e tem, acho que 2 ou 3 alunos. Porque o feedback do aluno, para mim, é sempre importante, né? Porque eu trabalho com humanos, né, Diana? A gente trabalha com humanos. Tá bom, pessoal. Agora a gente tem alguns encontros fechados na sequência, mas sigam no Instagram, @Jornada dos Inquietos, quem ainda não segue, para ficar por dentro de quando a gente vai ter um outro encontro aberto. Normalmente, a gente tem um encontro aberto por mês e alguns encontros fechados, onde alguns de vocês até já participam. E tendo interesse em participar dos encontros fechados, participar da rede, ter a segunda-feira como Thank God It's Monday, porque afinal de contas é o começo da semana e tem que ser prazerosa, contem com a gente, tá bom? Obrigada, um beijo e boa noite.